Adroaldo Guerra Filho. Meus amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês, KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada, KTO.com. Hoje não teve futebol, amanhã tem, aqui na Arena, Grêmio e Cruzeiro, um belo jogo. E segunda-feira, um jogo tão importante quanto, porque pode deixar o Internacional com mais gordura na busca desse primeiro objetivo, que é se classificar para a Libertadores do ano que vem. E o meu convidado de hoje é um dos que estará em campo lá na ressacada. Não só estará em campo, ele estará em campo com a missão de fazer gols, porque é o que ele mais sabe fazer e tem demonstrado isso. Alexandre Alemão, que prazer te receber aqui no Paredão, meu amigo. Boa noite, Guerrinha. Muito obrigado também pelo convite. Agradeço o convite de participar. Para mim é uma honra também. Me diz uma coisa, tu não era bom em matemática, português, química, inglês, e tu trocou tudo por uma bola? Era bom nas exatas, era bom em matemática e física. É. E como é que apareceu a bola na tua vida? Além de ser menino gosta muito de futebol, eu sei disso. Mas tu botar na tua cabeça que tu... Olha, o meu negócio não é comandar uma empresa, o meu negócio é comandar um ataque. Não, então, minha família sempre jogou futebol, meu pai sempre jogou, até minha mãe jogou até grávida. Opa! Futebol. Sim, ela com poucos meses ela dá uma... Não, claro que não com a gestação avançada, né? Mas sim, ela jogava futebol e então sempre gostou, minha família, meus irmãos também sempre jogaram. E já é um negócio, já é um amor da família já. E eu comecei a jogar desde pequeno também. Comecei a treinar mesmo em uma escolinha em Gaspar, mas desde então sempre foi na rua, sempre com os meus amigos. Me contaram, tu pode confirmar ou não, que chegou uma época que tu treinava sozinho, não tinha ninguém de um lado do campo, ninguém de outro. E isso era a vontade de daqui a pouco, vou me tornar jogador de futebol? Sim, exatamente. Sempre foi muita vontade. Essa época da minha história foi uma época que eu já estava com a minha empresária e ela sempre falava, não, se a gente quiser ter o algo a mais, a gente vai ter que fazer o algo a mais. Então, pô, tu é atacante, tu precisa finalizar, tu precisa fazer gol, tu precisa chutar com as duas pernas. Até então eu chutava mais com a direita, só era destro, sou destro, mas então, desde então foi onde eu comecei a treinar sozinho, vamos dizer assim. Chegava na minha parte nas férias, quando dava um tempo eu pegava das duas bolas que eu tinha, ia no campo, pedalava até no campo, ficava lá treinando meu chute de esquerda, aprimorando as minhas qualidades. E a coragem de enfrentar uma peneira ou a primeira chance num time que tu pudesse levar adiante a carreira, quando aconteceu? Então, a minha primeira grande oportunidade foi quando eu joguei um campeonato eu fiz uma peneira uma vez, teve dois momentos. Tem uma vez até eu fiz uma peneira que a minha empresária, a gente começou a fazer peneira lá no Oeste Santa Catarina, e teve uma peneira do Grêmio, eu acabei passando entre 300 crianças assim, e foi onde que eu vim pra cá fazer mais uma peneira da peneira aqui no CT, mas acabei essa segunda não passei. E foi assim uma experiência boa, porque aí eu fui ali no CT do Grêmio, vi a estrutura, né, a pessoa vê o que é um nível a mais, né. E a segunda foi quando eu joguei um campeonato Copa Saudades, muito conhecida lá em Santa Catarina, até o Inter e o Grêmio costumavam na época. E eu joguei muito bem contra a Chapecoense. Aí joguei muito bem contra a Chapecoense, me destaquei. E um mês depois dessa Copa Saudades, a Chapecoense abriu vagas de teste de peneira
E aí eu fui na Chapecoense, eles já me reconheceram e já me deram uma oportunidade dentro das bases da Chapecoense. Isso foi em 2015 e a Chapecoense estava na Série A, então tinha grandes jogos lá. Foi onde que eu tive a minha primeira experiência profissional e vi que a partir dali o nível subiu e que eu teria que me dedicar muito. E depois da Chapecoense? Depois da Chapecoense, eu fiquei quatro meses na Chapecoense e acabei sendo dispensado. Uhum. E voltei para minha cidade, onde que eu e minha empresária sentamos, e aonde meus pais moram hoje, Gaspar, do lado tem Blumenau, onde Sim. tem o Metropolitano de Blumenau. Uhum. Então a gente saiu da Chapecoense e fomos fazer um teste no Sub-17 do Metropolitano. Isso. E foi lá, daí eu consegui passar no teste, joguei meu último ano de 17, joguei meu primeiro ano de 20, e no meu segundo, e no final do meu primeiro ano de 20, eu tive a minha primeira promoção no profissional, que eles iam jogar a Série D, para jogar uma Série D. Uhum. E como é que tu veio parar em Novo Hamburgo? Tu gosta de comprar sapato? O que aconteceu contigo? Gosta de frio, gosta de frio, exato, de descer um pouquinho. Gosta do trânsito congestionado, o que é? Então, a história do Novo Hamburgo foi a seguinte, o Gabriel, que foi assistente do Maninho aqui no Gauchão, ele trabalhava no Avaí, no núcleo de inteligência lá, e fazendo vídeos de análise, e ele, tava lá com 23, estava com profissional, vivendo no Avaí, e ele já conhecia o Maninho há muito tempo, pelo que ele me falou, e o Maninho convidou ele para ser o auxiliar dele no Novo Hamburgo, pro Gauchão. E aí, eu estava no Sub-23 Avaí, tinha feito um bom campeonato, 2021 foi um ano de bastante evolução minha, como centroavante, porque antes de 2020 eu jogava de extrema ainda, então 2021 foi um ano de bons resultados, bom desempenho, que eu tive uma evolução muito boa, e ele veio conversar comigo antes de eu renovar com o Avaí, porque se caso o Avaí não renovasse, ele já tinha conversado com o Maninho e com o pessoal do Novo Hamburgo para me contratar. Mas aí eu acabei renovando com o Avaí por mais um ano, para esse ano de 2022, para jogar o Catarinense da Série A e conforme o meu desempenho eu jogar a Série A do Brasileiro por eles, vestindo a camisa deles. E aconteceu que no quarto dia de pré-temporada, o Gabriel ainda tentando o meu empréstimo para o Novo Hamburgo, eles fizeram uma reunião e falaram, não vamos mais usar o alemão, não vamos mais usar o alemão. E daí quando eles deram essa notícia para mim, que até então era para eu jogar a Série A lá por eles, foi um dos motivos da renovação, enfim, também do meu desempenho em 2021, quando eles deram essa notícia para mim, eu falei, não, então já que não vão me usar aqui, eu vou aceitar essa proposta do Gabriel, vim para jogar um gauchão, onde era outro mercado, aqui eu vi uma oportunidade muito grande, por ter ainda hoje em dia o Juventude, então Grêmio, tirando o Grêmio e Inter, então era uma oportunidade muito boa na minha carreira para eu abrir novos mercados e também jogar, né? Uhum. Me diz uma outra coisa, tu sempre foi centroavante? Ou lá no início tentaram te colocar em outra posição, tu não te adaptou, tu te sente mais confortável fazendo gols do que defendendo? Sempre fosse um centroavante? Então, a minha história das posições foi a seguinte, a minha família é do oeste de Santa Catarina, meu pai é de Campinas do Sul, né, perto de Erechim lá, mas a família dele se mudou para Santa Catarina, conheceram minha mãe e a gente desceu para Gaspar, né, onde eles moram hoje. E lá o meu pai me matriculou no Tupi, e é interessante que no primeiro treino meu, o técnico lá, o professor Celso Nicodemos, ele, que posição que tu joga?
E, cara, eu nem sabia de posição. Vim lá da roça, com a minha família. Então... Devia ter dito pra ele, eu jogo de pé. Jogo de pé de chuteira. Isso. E aí eu falei, tá, qual posição tem? Daí ele foi me falando, goleiro, zagueiro, não sei o quê. Tirando o goleiro, a primeira posição que ele falou, eu botei na minha cabeça. Falei, jogo de zagueiro. Daí comecei. Opa. Jogar de zagueiro lá na escolinha, mas na brincadeira, assim. E aí fui indo pra frente. Fui indo pra volante, meio, e depois joguei de extrema, né? Comecei a jogar de ponta. E daí... Pode falar. Desde a base, joguei de ponta até... A minha história toda até chegar em 2019 no Fluminense Joinville, onde eu joguei 10 jogos lá, tava no banco ainda, e precisou improvisar alguém por causa de lesão, não tinha centroavante. E como naquela época eu já tinha um porte físico maior do que de um cara que joga na ponta, vamos improvisar o alemão. Foi onde que foi improvisado, eu me senti muito bem com a posição, e dali pra frente eu comecei a me destacar mais. Na tua visão, quais são os atributos de um centroavante? Ele precisa ter velocidade, ter drible, ter coragem, cabeceio. O que tu acha que ainda precisa fazer para evoluir em algum desses quesitos? O que precisa ter e o que precisa melhorar. Isso. Tá. Cara, um centroavante, a gente tem muitos exemplos, como o Agüero, que não é tão alto, que faz gol de cabeça. O Romário era um anão, né? E o Romário, exatamente, e fazia gol de cabeça. Então, eu acho que o centroavante, ele é uma profissão uma posição que depende muito. Depende muito também do time inteiro. Claro. Levar a bola até lá para ele, mas não acontece nada se o cara, como todas as posições, mas o centroavante está ali, está para decidir. Então a primeira característica do centroavante, eu acho que ele tem que toda hora tá ligado, porque pode barrar uma bola e pode ser a bola que você tem que empurrar pro gol e que vai dar vitória, e se não tá preparado ela passa. Então acho que um grande centroavante tem que ter isso, tem que estar sempre acompanhando a jogada, onde que ela pode estar, aquele o segundo pau do Romário, enfim, que ele sempre estava ali, a bola sempre sobrava, e a gente vê exemplos até hoje que ela vai sobrar ali, ela vai estar ali. Deixa eu voltar no início na tua trajetória como jogador. Como é que tu recebeu a notícia? Aliás, não foi tu que recebeu a notícia, foi a tua procuradora, e as pessoas não sabem que quem cuida das coisas do alemão é uma mulher. Olha isso, só. Exatamente. É a Cláudia Carpegiani. Isso. Como é que tu recebeu a notícia que daqui a pouco disseram assim, telefonaram do Beira-Rio, tu tem que te apresentar lá. Chegasse a botar um exordil embaixo da língua ou... De anestesiado, de se anestesiar. Que legal, cara, que legal. Eu lembro que quando a gente ficou sabendo do interesse do Inter, a gente sabia do interesse, mas até então não tinha mandado proposta, como também saiu na transmissão do jogo contra o Bagé, que acabaram falando que o Grêmio também estava interessado. Mas a gente até então sabia do interesse do Inter. Eu já acho que, se eu não me engano, eu já tinha machucado. O jogo contra o Bagé eu machuco o meu tornozelo. E daí eu falei, pronto, né? Eu tava fazendo um campeonato gaúcho muito bom. Tinha bastante propostas. E eu falei, pronto, agora todas as propostas, né, vão por água abaixo. E tanto que quando eu recebi a notícia que o Inter mandou uma proposta, foi numa segunda-feira, e eu tinha machucado numa quinta, numa quarta, se eu não me engano, ou no sábado. E no sábado, se eu não me engano, e na segunda o fisioterapeuta ali, o Jeff do Novo Hamburgo, que estava com nós ali, vou te levar ali num traumatologista. Quando que eu entrei no carro, até então ele falava que não ia ser nada, porque tanto no jogo que eu machuquei, eu saí andando normal. Ele falou, não, isso aí não vai ser nada. Quando eu entrei no carro, ele falou, alemão, tu rompeu aí o deltoide, eu acho, não? Tu rompeu aí, daí, tipo, eu já me assustei e falei assim, pá, de brincadeira, né? Pô, tu falou que não ia ser nada e tal. Daí saiu o laudo, enfim, levou lá no traumatologista, e eu voltei
onde eu morava ali em Novo Hamburgo, a minha namorada estava me esperando, que eu tinha ido nesse médico, e eu voltei bem cabisbaixo, bem mal, porque daí ia ser uma recuperação de 1 mês e meio, já tinha perdido o gauchão, e naquela incerteza de como ia ser depois disso, né? Então, quando eu cheguei em casa, mal, quando eu abro a porta, a minha namorada tava com um sorriso de orelha a orelha. Daí eu, na hora pensei rápido, por que ela tá rindo? E na hora já veio, claro, o Inter mandou uma proposta. Falei, o Inter mandou uma proposta, daí ela falou que sim, daí eu já corri, não podia, né, porque tava machucado, mas já fui abraçar ela, a gente já comemorou muito, fiquei muito feliz. E aí depois foi aquela correria de acabar minha recuperação, de acertar tudo pra eu chegar aqui. Uma outra coisa que eu não sei se tu quer falar ou não quer falar, fica no teu direito. Diz que quando tu chegou no Beira-Rio, tu não acertou nem salário. Diz, olha, é tanto e tu disse, me dá a caneta. Não, é boato. É boato. Bom. Mas realmente tem um pouco disso, porque quando se fala, assim, como a gente sabe, tem a rivalidade de Grêmio e Inter, então a gente que torce, recebeu uma proposta com uma coisa que eu nunca sonhei na vida, ter uma proposta do time que de coração é uma coisa diferente, né? Alemão, me diz uma outra coisa. Lá no início, quando tu surgiu com a camisa do Inter, todo mundo ficou encantado contigo. A bola chegava, não sei como é que ela fazia, mas ela parava na rede do adversário. Aí passou uma época que tu dava a impressão, para quem assistia os jogos do Inter, que tu estava querendo decidir as coisas ao teu gosto, sozinho. O que é muito interessante para quem é centroavante, vem cá, na dúvida faço eu o gol, né? E agora voltou a ser aquele alemão que coletivamente dá passe, que se apresenta. Isso foi algum puxão de orelhas do homem dono da quitanda que vende bergamota, não? Não, teve muito. Assim, eu até sei, ou no começo ali, como você falou, tá fazendo gols, depois até não era nem a questão de resolver sozinha, porque às vezes tinha lances que realmente eu precisava conduzir ela, às vezes lances que eu precisava soltar antes, e eu ainda estava aprendendo na dor, né? Então a gente fala, porque dava aqueles lances, eram lances que podia dar alguma coisa e não dava em nada. Então teve muitos toques também da comissão, do Mano, que me ajudou bastante e sempre dando conselhos. Então foi um processo. Até hoje, se tiver uma bola que eu precisar conduzir mais, eu vou tentar. Teve até uma do Atlético Mineiro que eu achei que eu já tinha ganho do cara e no final ele deu um biquinho. Então no final foram todas essas bolas foram tentativas de fazer o melhor, às vezes de conduzir um pouquinho mais para chamar um adversário a saltar em mim e outro ficar só. Então ali dentro do campo é muito rápido, mas agora eu já estou conseguindo ficar mais perto da área onde que eu tenho que ficar, não sair mais e fazer o feijão com arroz bem feito. Eu estou conversando com o Alexandre Alemão, né, e em seguida agora eu vou fazer uma outra pergunta para ele que certamente ele não esperava acontecer, mas aconteceu com ele. Mas antes eu quero lembrar que coloca o teu conhecimento em campo com a KTO.com. Faz o teu registro, comece a brincar, a chance de ganhar um dinheirinho, arrumar o do churrasco, né? Tem para tudo lá. KTO.com, onde a diversão acontece. Alemão, tu esperava chegar no Beira-Rio, tu que vinha do Novo Hamburgo, não era tão conhecido assim, e logo em seguida virar um ídolo da torcida do Internacional, aplaudido na hora que os altos-falantes acabam dando as escalações? Cara, não esperava que ia ser tão de imediato assim. Como eu sempre falo e já falei aqui, eu sempre treinei muito e sempre tentei me aperfeiçoar ao máximo para um dia chegar a esse nível, a conquistar títulos, a ter um desempenho bom
ser um ídolo, uma pessoa que a torcida gosta. Eu sempre trabalhei por isso, mas não esperava que ia ser tão de imediato. Uhum. E a concorrência? Tu chega, tem o Wesley, tem o David sendo aproveitado como centroavante, que não é centroavante. Daqui a pouco o Inter vai buscar o Brian Romero, o Inter vai buscar o Mikael. Isso como é que funciona na cabeça de quem está jogando, fazendo gol e é idolatrado pelo seu povo? Acho que nesse caso, e enfim, em qualquer posição, uma coisa que eu conversei com o Mikael logo que chegou, o Mikael até chegou e falou assim, pô, parabéns aí pelo desempenho e tal, continua assim. A gente conversou e tal, e o Mikael chegou e falou pra mim um negócio que eu tinha pra mim já. Uhum. Ele falou assim, olha isso, é um centroavante falando pra outro. Ele falou assim, ó, alemão, mano, você continua treinando e você tem que estar na sua cabeça que quem tem que jogar é você, entendeu? Então tem que treinar, tem que se dedicar mais, porque tu tem que estar na tua cabeça que quem tem que jogar é você. Então ali no campo vão entrar as peças, então, e eu acho que é muito isso. Se cada um treinar e se dedicar, porque ele tem que jogar, porque não por 6'9", mas por merecimento e por não eu mereço, as coisas andam mais fácil, entendeu? Então eu acho que é muito isso, é muito de não, eu vou treinar, vou me dedicar, vou mostrar dia a dia, vou mostrar no jogo mais uma vez e vou continuar mostrando para continuar jogando. Ali no início, depois de marcar os gols e passar um tempinho sem fazer gols, o Mano Menezes disse em algumas entrevistas que você ainda estava numa fase de aclimatação, aprendizado, essas coisas todas, de quem chega de um lugar menor para um lugar maior, normal. Isso também fez com que tu chegasse em casa, refletisse e disse, o homem tem razão, eu estou precisando fazer coisas diferentes. Ou passou batido? Não, tem muito disso aí também, tanto que quando eu chego no Inter, tem aquele primeiro, pô, quem é esse cara? Vai ver os números, enfim, vai ver a carreira, quem não tem time de muita expressão, para um 9 ainda do tamanho do Inter, que tem que ter, então, e sem contar que foi meu primeiro campeonato nacional, então eu joguei um jogo da Copa do Brasil pelo Avaí, mas a maioria foi, todos esses anos que eu estava no futebol, sempre foram campeonatos regionais. Então, com certeza tem essa questão de adaptação, tem a questão do jogo ser diferente, de se adaptar e de pegando ali, que nem eu fiz 3 gols no começo, depois, se não me engano, fiquei uns 10 jogos sem fazer, quando o David começou a jogar. Então tem adaptação, tem aquela questão de não deixar cair, de aprender com o erro e tá a cabeça, eu acho que a cabeça norteia muito a pessoa, então tá na cabeça de não trazer pressão para si mesmo, de dar o teu melhor a cada momento e assim as coisas vão acontecer. Quem é o cara lá no começo da tua vida que tu sonhava ser jogador de futebol que mais te inspirava? Que tu ia pra frente da televisão e diz assim, eu não vou ser esse cara, mas eu vou tentar me aproximar dele. Cara, eu lembro que quando realmente, assim, sempre eu criei gosto por futebol mesmo, eu sentava para assistir o Real Madrid, sabe? E na época eu era extrema, então eu sempre olhei como... Eu sempre, achei um ídolo Cristiano Ronaldo, então sim. Porque era da posição. Hoje já é centroavante, já é diferente, e daí depois, quando eu mudei, eu já era mais velho, então um ídolo quando eu era pequeno e da minha posição, que era ainda ponta, eu assistia muito que o Real Madrid por causa do Cristiano Ronaldo, sabe? Você falou do Avaí, falou do Inter. É muito diferente a cobrança de um clube para o outro?
Depende, porque assim, eu não posso falar muito do Avaí porque eu tive poucos jogos pelo Avaí. Eu tive. Sim, mas eu tô me referindo assim, jogos, né? tu andar na rua e o torcedor, né? Diferente. Né? Diferente. Torcedor à pressão. Isso aí, sem dúvida. Isso aí, logo quando eu cheguei aqui, por mais que eu não era conhecido, mas eu andava na rua, ou todo mundo conhecia, ou o alemão, ia tirar foto. Então, isso com certeza é bem diferente. E a rede social te ajuda ou te atrapalha? A rede social hoje me ajuda. Eu nunca fui um cara de... sempre minha empresária cobrou muito para eu me mostrar mais, que hoje em dia é um nicho muito forte, né? A questão da rede social, de estar aparecendo, enfim. Mas eu nunca fui um cara de postar muita coisa, de estar sempre ali. Hoje com o Inter, que sempre posta fotos de treino, então já virou mais comum de um tempo para cá, não desse ano, mas de uns 2 anos para cá, 3, eu já tenho lidado melhor. Te incomodam as críticas? Ou tu aprende com elas? Eu procuro sempre ter uma autocrítica, primeiramente. Eu sempre assisto, por exemplo, joguei o último jogo contra o Fluminense, independente se eu fiz gol ou não fiz gol, eu assisto e vejo que eu posso melhorar ou não. E depois tem aquela crítica construtiva da comissão, as coisas que tem que reparar. Então, escuto essas. As de fora eu não procuro ver muito, não. Eu estou conversando com o Alexandre Alemão, terminou o primeiro tempo do Paredão do Guerrinha, e eu vou lembrando que KTO.com gosta de esporte, né? Quem é que não gosta? Claro que todo mundo gosta. Te registra lá para dar uma brincada. KTO.com. Nós vamos só trocar o fardamento, tomar uma aguinha, nem vamos ouvir o Mano Menezes e já voltamos para o segundo tempo. Espera aí. Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha deste sábado. Eu estou conversando com o Alexandre Alemão, o xodó, ou um dos xodós da torcida do Internacional, porque ele faz uma coisa que no futebol é super importante, que é o gol. Alemão, quando tu tem o período de folga, tu é daquele cara de sentar na frente do televisor para assistir jogos, tu procura desligar, fazer outra coisa. Como é que é a tua vida quando tu não está envolvido dentro de campo? Bom, eu não costumo assistir muito jogo não nas minhas folgas. Sempre, como eu falei, o jogo que eu mais assisto tipo são os meus, que eu uso para rever alguma coisa. E claro, sempre com a TV ligada, de vez em quando assistindo algum jogo e tal, mas eu procuro ficar mais distante, assistir uma série. Eu gosto de cozinhar também, então Olha. Não faço muita coisa, mas que minha mãe me ensinou, então, mas gosto de cozinhar, gosto de fazer alguma coisa na cozinha, então fico nisso aí. Eu não sabia que tu era piloto de fogão. Qual é a especialidade da casa? Dá pra fazer uma carbonara. Dá pra fazer mesmo? Será que tu já tá pensando... alguma coisinha. Será que tu já tá pensando no futuro, depois botar um restaurante, quando parar com a bola, alguma coisa? Olha, quem sabe, né? Ué? A mãe é de descendência de italiano, então faz um monte de coisa caseira, dá pra eu entrar com ela de sócio, faz pão, faz macarrão, faz tudo, tortelha. Olha só. Mas é só o fogão ou tu daqui a pouco também vai pro tanque? Aí não é contigo. Não, hoje em dia é bom que tem essas máquinas que fazem tudo. Tem. Só jogar ali dentro, colocar os produtos e esperar dar o bip. Porque até nem tem assim, né? O cara diz, o jogador hoje tem um período de treino, mas é um período muito puxado, né? Tem uma hora que tu tem que chegar em casa, tem que recuperar, tem que... um montão de coisa, não sobra tempo para tudo. E quando tu sai, um menino, 25 anos, tem direito a ir a uma balada, evidentemente, tem direito a ir a um restaurante. Como é que é
esse relacionamento com o torcedor do Inter e talvez até com o torcedor gremista? Cara, eu recebo bastante pedido assim de... Vem bastante torcedores, tirar foto, é uma relação muito boa, assim. Sempre eles vêm meio acanhados, posso tirar uma foto, daí tranquilo, a gente tira a foto. Já teve bastante gremista já que veio tirar foto comigo e parabenizar pelo trabalho, pela forma que eu jogo. Então é uma relação assim de carinho que eu gosto muito. E a relação com o vestiário, especialmente com o Mano Menezes, que a gente vê que quando o Mano fala em ti, ele fala com carinho. Ele parece que é aquele cara que descobriu a joia e que está lapidando a joia. Como é que é o vestiário? O vestiário é realmente de mãos dadas, é um vestiário que não tem ciumeira, é um vestiário que está todo mundo puxando para o mesmo lado para buscar um objetivo? Sim, com certeza, Guerrinha. Até passei nesses 5 anos, 6 que eu tô jogando futebol. Eu já vivenciei já fui em vários clubes, já mudei bastante, fui para bastantes clubes e vivenciei várias experiências. Então, quando eu cheguei aqui no Inter, quando eu entrei ali, desde os profissionais que trabalham aqui, a cultura do Sul de ter o respeito, isso aí para mim é muito importante. Eu acho uma coisa muito bonita. Então, em que vários lugares isso se perdeu, né? De não ter o respeito, de estar um brigando pro outro ali por espaço, eu não vou fazer isso porque eu vou me queimar, eu vou te queimar porque eu quero ficar aqui. E isso a gente já tem várias experiências, vários exemplos que não deram certo. Então, o vestiário daqui, os jogadores, quando eu cheguei, me abraçaram bastante e me deixaram bem tranquilos assim. É um clima muito bom de trabalho. O Mano é um treinador muito experiente, já passou por seleção brasileira, tem muito currículo, multicampeão, então relacionamento com ele e a comissão ali é muito boa. Eles sempre passando tudo no dia a dia para todo mundo, as questões de treinamento. Por exemplo, vamos jogar contra o Avaí agora, a gente está treinando parte específica para o Avaí, ele sempre comandando da melhor forma. Relembra uma coisa que muito provavelmente tu quer esquecer, mas aconteceu. A expulsão contra o Melgar. Aquilo dá um branco na hora que faz, porque tu tinha recebido um cartão amarelo e o jogo estava super complicado. E aí tu acaba levando o segundo, né? Acaba sendo expulso. E a reação depois do jogo, além do pedido de desculpas, evidentemente que sempre acontece nessa hora, como é que foi dentro do vestiário? Diz, olha, eu não deveria ter feito. Dentro do vestiário foi eu nunca tinha passado por isso, foi a minha primeira expulsão, né? Em toda a minha carreira. E dentro do vestiário, né, pedi desculpa, porque realmente eles correram ali, eu fui expulso aos 65, então correram ali 30 minutos ali sem mim, dando o melhor, e conseguiram, porque a gente não perdeu. Eu acho que isso também ajudou por não ter sido pior a minha expulsão. Então, quando eu pedi a desculpa, eu falei, não precisa pedir desculpa, tipo, deu tudo certo, conseguimos segurar o jogo e a gente vai agora pro Beira-Rio e lá a gente vai resolver, vamos ganhar dos caras. Então esse foi o assunto que percorreu assim no vestiário. E sobre a expulsão, depois eu... Tu tava levando muita pancada no jogo também, né? Tava levando bastante, muita pancada e tanto que no primeiro cartão também fui com muita velocidade também. Se tu vê o lance, eu nem pego no cara, nem acabo pegando. Passei um cartão, mas pela velocidade que eu fui, eu tomo um cartão. E do meu cartão amarelo até o vermelho, eu não fiz nenhuma falta. Então, tipo, eu tava apanhando, mas eu tava me controlando, tava bem. Eu acho que o erro da minha expulsão foi ter ido naquela bola, porque que não era uma bola minha, porque eu não fui de jeito nenhum.
ir para aquele lance para dar uma cotovelada no cara, para descontar a raiva. Porque antigamente acontecia muito isso, ninguém via em um lance, porque hoje tem VAR, não existe eu querer chegar e dar uma cotovelada ali e achar que não ia ser expulso. Então acho que o meu erro foi ter ido disputar aquela bola, minha forma de jogar de brigar por toda a bola, e ali sobrou o cotovelo, eu tanto abro assim, claro que no lance tu vendo, tu fala assim, pô, foi pra dar, mas realmente não foi, aprendi muito com a expulsão, fiquei muito chateado, e com certeza na viagem de volta foi bem complicado, tipo, que minha questão interna, assim, de pô, vou perder o jogo da volta, um jogo importante, sabe, esse tipo de pensamento. Alemão, o grande amigo que tu tem no futebol, quem é? Grande amigo que eu tenho no futebol? Cara, tem o Eduardo Táparo, o Nuno, que foram grandes amigos que eu conquistei lá no Havaí, que passaram bastante tempo comigo. Teve o Cleiton e o Alex, que foram os meus vizinhos e que passaram o maior tempo da minha base lá quando eu era criança, que é o maior tempo jogando bola com os dois. E mais recente agora é Pedro Henrique, né? Que o pessoal aqui que tá se criando uma amizade agora. Né? E aquele cara que tu não convidaria para passar na frente do teu prédio? Vixe, Maria. Não, porque tu apanha que nem louco dentro do campo, né? Tem o cara que diz assim, na volta eu vou te arrancar a perna. Não, então não passa lá na frente do prédio. Sim. De um jogador assim? Exato. Aquele cara que tu sente que é maldoso, o cara que não te serve para ser teu camarada. Agora na minha cabeça não sei se vem só alguém com advogado, assim. Tu quer revelar, né? Só com advogado, exatamente. O jogo mais complicado que tu teve na tua vida? O jogo mais complicado? Eu até nem vou incluir o Melgar, esse que tu foi expulso, porque deve ter passado um filme na tua cabeça, não pela expulsão, mas por ficar fora do jogo da volta, né? Sim, exatamente. Eu acho que esse pode citar um dos piores, pelo sentimento que eu tive de não poder jogar o jogo da volta, nem tanto pelo resultado lá, que foi um resultado bom do empate. Sim. Eu acho que mais o jogo não me recordo, pode ser sido o Melgar, então. E o jogo que, quando tu tem tempo para rever de novo, e tu acaba sentando na frente da televisão e vai rever, aquele que te marcou positivamente? Aquele que me marcou positivamente foi contra o São Paulo. Eu acho que eu fiz um bom jogo. Contra o Curitiba também, esses dois podem ser citados aqui, não pelo... Contra o São Paulo eu dei uma assistência, sofri um pênalti. Contra o Curitiba fiz um gol e dei uma assistência. Então foram jogos que eu desempenhei bem, as coisas deram certo, a gente conseguiu ganhar, conseguiu fazer os gols. São Paulo a gente empatou, mas Curitiba a gente fez o gol. E atualmente o centroavante que te inspira? Pedro, Gabigol? Então, eu sempre gostei muito do Benzema na posição. Não, mas vamos pro futebol brasileiro. Brasileiro? O que que tu tá vendo assim, que tu diz assim, esse é novidade, esse faz diferente, esse desequilibra? Quem é o jogador que assim que tu diz, olha, vale a pena ligar a televisão para ver? Cara, eu gosto bastante de assistir o Pedro. Eu também gosto. Do Flamengo. Também gosto. Porque hoje mudou, Alemão, a maioria do centroavante, a maioria do homem mais adiantado, referência, ao contrário de anos atrás, ele não é mais aquele jogador tão fixo, né? Ele precisa ter a mobilidade, né? E ele não tendo a posição de fixo, precisando ter mobilidade, ele precisa ter habilidade. Ele precisa saber jogar. Porque se só se movimentar, daqui a pouco ele está cravado na bandeira de escanteio, e aí vai fazer o que lá? Nada. Absolutamente nada. Exatamente. Hoje em dia muito se fala nisso, né?
já se falou e ainda se fala que o futebol sempre está em evolução. E mais de uns anos para cá, de uma década para cá, eu acho que se evoluiu muito. Eu acho que também pela questão da rede social, que muito se vê de outros lugares, muito se compara, então, e muito se copia. Hoje o mundo é isso, né? Nada se cria, dizem que nada se cria, tudo se copia, né? Então, eu acho que é isso. Então, muita gente copia o bom, todo mundo agora tá com essa ideia de futebol moderno, de ter um time mais bem posicionado, enfim. Tem essa parte aí também que você citou, é importante mesmo, que hoje em dia o futebol mudou, as posições precisam ter mais responsabilidade. Hoje em dia o ponta ele precisa atacar, mas ele precisa voltar para defender. Eu preciso ir lá e preciso voltar até o meio de campo daquele primeiro combate. Então é uma evolução que sempre a gente tem que se encaixar, porque como toda profissão, como a sua profissão, se você não se encaixa, vem outro e faz. O que o torcedor pode esperar destes meses que ainda restam para encerrar o Campeonato Brasileiro? Aonde vai chegar o Inter? Cara, o Inter, ele, pela história do Inter, ele sempre vai, pela história, pelo peso da camisa, ela sempre vai brigar por estar na melhor colocação, onde hoje a gente pode chegar. Hoje a gente caiu da Sul-Americana, mas a gente pode chegar, tá na parte de cima da tabela, e podemos buscar uma Libertadores. Tem muito jogo ainda do Brasileiro, ninguém sabe como vai acontecer, mas a gente vai entrar em campo todo jogo para sair com os 3 pontos, ou caso a vitória, como a gente entra em todo jogo, porque ninguém entra para perder. Então a gente vai de jogo a jogo, buscando sempre a vitória, e quem sabe lá no final, aqui no último jogo contra o Palmeiras, a gente possa ter alguma chance de talvez conquistar um título. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, que certamente o torcedor que te encontra, ele te pergunta a respeito. Por que o Inter, em alguns jogos, ou na maioria deles, tem um posicionamento mais defensivo fora de casa e mais agressivo dentro do Beira-Rio? Isto é o futebol que te impõe, daqui a pouco diz, olha, nós temos que ter cuidado com os caras estão feridos, eles vão vir para cima, eles vão tentar o resultado, nós temos que ter mais cautela na hora de defender. Mas dentro do Beira-Rio isso muda, tanto que o Inter, muito provavelmente, quase na maioria dos jogos, o Inter acaba fazendo gol muito cedo. Por que essa mudança de postura? Eu acho que como aqui a torcida apoia bastante e empurra a gente como time mandante, a gente tem a torcida do lado. Também nos outros em jogos fora é ao contrário, eles também empurram a outra equipe. Não que jogar fora vai ter a pressão de né, tipo que putz, agora pô, estão dentro de casa, já ganharam, mas é uma força a mais. Eu acho que no mais é isso, porque teve jogos fora também que contra Goiás a gente ganhou, então eu acho que cada jogo é uma história e às vezes as coisas não melhor, às vezes o nosso esquema encaixa melhor com o do adversário e assim vai. Alemão, outra coisa que quando tu tem a possibilidade, né, de, sei lá, de ter uma folga, como eu disse lá no início, que a coisa acaba te permitindo tu dar uma respirada fora do futebol. O que tu é homem de restaurante, tu é homem de reunir os amigos, fazer um churrasco, como é que funciona isso aí para daqui a pouco tirar o peso da concentração, do treino, da cobrança, da rede social? Como é que trabalha isso na tua cabeça? Cara, eu sempre fui um cara bem caseiro, sempre gostei muito de ficar em casa, então eu sempre gosto de ficar em casa. Claro que agora a gente na correria, né, em uma das folgas que eu tive, eu consegui, faz um mês e pouco, eu acho, eu consegui dar uma passeada em Gramado, conhecer também, que eu já tinha passado, então
pro Gramado, Canela ali, conseguir dar uma passeada, mas eu sou mais um cara caseiro, gosto de fazer as coisas em casa, não que não gosto de sair muito, mas prefiro estar em casa, estar perto da família, essas coisas. Começou muito bem. E o futuro? Sonha com a Europa? Sonha daqui a pouco em fazer a independência financeira lá do lado do oceano? O que passa por ti? Cara, eu sou um cara que sempre tenho sonhos, tenho objetivos, mas eu sempre vivi um momento. Então, sempre cuido com o meu momento, sempre cuido para não estragar o que eu já construí, para melhorar o que eu construí, não para não estragar, mas sim para melhorar o que eu construí e sempre melhorando gradativamente. Não dá para se falar em jogar fora ainda, como sempre me falará, vai assinar só quando tiver o contrato assinado. Então, não chegou nada, eu estou feliz aqui, estou focado em jogar pelo Inter e é nisso que eu penso hoje. Teu contrato vai até? Até final do ano que vem. E muito provavelmente, né, haverá renovação, mesmo que no ano que vem tenha eleição. Qual é o time brasileiro do momento que mais te encanta? Palmeiras ou Flamengo? Só pode eu acho que, Alemão, nós não vamos fugir muito da lógica, né? Sim, os dois são os dois primeiros, os dois né, gastam mais do que os outros, evidentemente, né? Mas dos dois, até pra gente fazer a comparação, porque o Palmeiras é um time um pouquinho mais engessado. E o Flamengo é o contrário, o Flamengo é o bailarino, que vai pro meio do salão e não importa a música, né? Sim. Cara, eu gosto de ver o Palmeiras jogar. Mais do que o Flamengo. Eu entendo isso. O Palmeiras ainda tem uma vantagem, né? Ele parece que não estranha onde joga, ele enfrenta tudo com uma superioridade, assim, e acaba se dando muito bem. Não é à toa que está liderando o Campeonato Brasileiro, apesar de talvez possa jogar muito mais, não está na Copa do Brasil, né? Que eu não sei se privilegiou a Libertadores, acho até que sim, porque quer ser campeão mundial. Alemão, deixa eu lembrar aqui uma coisa, KTO.com, gosta de esporte, né? Então, te registra lá para dar uma brincada no KTO.com. Alemão, nós estamos chegando ao final do Paredão do Guerrinha. E eu vou te fazer duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. O que tu fez, seja na tua vida pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito? E o que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Vamos lá, primeiro o que eu tu fiz fez e não deveria. Sempre tem uma coisinha que a gente, né, fez na vida e diz assim, puxa, eu poderia ter evitado. Agora, deveria ter... Agora passar num sinal vermelho, uma coisa. Talvez uma coisa que hoje em dia, tipo, nunca foi importante, mas que, tipo, logo quando eu comecei a sair, o cara sempre se passa um pouco quando é mais novo, quando quer se achar mais, e teve uma vez lá que tomei um porre lá e, meu Deus, por que eu fiz isso? Então, eu acho que... tu tem, eu não sabia, tu tem sede também? Não. Eu nunca mais, depois, tipo assim, até não tomo muito, mas foi uma vez que eu saí lá pra uma festa e acabei passando do limite. O tempo que eu tava solteiro, essas coisas, hoje em dia eu sou tranquilo. Tá. E o que tu ainda não fez, mas tu planeja fazer? Cara, acho que ajudar meus pais, eles estão bem consolidados hoje em dia por tudo que eles trabalharam, mas eu quero ajudar eles, dar um presente para eles para recompensar tudo que eles fizeram por mim. Então tá. Alemão, obrigado pelo papo.
eu, apesar de nunca ter falado pessoalmente contigo, eu já te olhava e dizia para meus amigos, eu acho que o cara é uma simpatia, o cara é uma língua solta. Eu tenho certeza que o torcedor do Internacional e torcedor do Grêmio, torcedor brasileiro, né? Porque a gente agora está em podcast também, vai gostar muito do que ouviu de você. A sua sinceridade, os seus planos, o seu passado, a sua luta para chegar onde chegou, e está chegando muito bem. Obrigado pelo papo, cara. Saúde antes de tudo, muita saúde e muito sucesso, porque sucesso não faz mal a ninguém. Valeu, Guerrinha. Obrigado pelo convite. Agradeço a torcida e tudo que você falou agora aqui no final. Desejo também toda a saúde, que Deus te abençoe aí, e assim que der vamos marcar outro papo. Então tá. Eu conversei com o Alexandre Alemão, eu tô com a Janaíne Willi, né, que cuida do podcast aqui do Paredão do Guerrinha, cuida também do Paredão, e eu vou lembrando que amanhã a Arena vai rugir. Cruzeiro e Grêmio e Cruzeiro. E segunda-feira tem de novo na Gaúcha Futebol, Avaí e Inter. Quer saber o Paredão, né? Paredão sábado que vem. Tchau.